Boa noite a todos e todas, bem-vindos a mais um Resumo com o Bernardo, o seu resumo diário com tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo que afeta o seu dinheiro, os seus investimentos e que aconteceu no dia de hoje. Hoje, dia 3 de julho de 2020, sexta-feira, acabou a semana. E amanhã é dia 4 de julho, feriado nos Estados Unidos, celebração do Dia da Independência Americana. Com isso, hoje já foi feriado lá também, e como a Bolsa de Valores americana, as bolsas não funcionaram, nem os mercados americanos, foi um dia de volume muito menor, também na Bolsa brasileira, e menos liquidez, que a gente chama no mercado, menos investidores, menos dinheiro, então isso pode distorcer um pouco os preços. E muitas pessoas também acabam não operando por achar que não querem ficar posicionadas durante todo o final de semana, sem saber exatamente o que vai acontecer. Mas vamos lá. No dia de hoje, 3 de julho, como eu falei para vocês, o Ibovespa teve... Cadê meu resumo? Sumiu. Aqui. O Ibovespa teve uma leve alta de 0,55% para 96.764 pontos. Lembrando que a gente ainda está naquele ponto de resistência que não consegue superar lá os 97.500, 97.700 pontos. Vamos ver como que vai ser a próxima semana. O IFIX, fundos imobiliários, fechou no zero, exatamente no zero no dia de hoje. O mercado à vista americano estava fechado, mas o mercado futuro operou normalmente. Então dá para ter um cheirinho do que aconteceu lá fora. Olha só, o futuro do S&P caiu 0,43, o futuro do Dow Jones caiu 0,51 e o futuro da Nasdaq caiu 0,26%. O futuro do VIX, o índice de volatilidade, subiu 2,7%. Quando o VIX sobe, é mais medo, mais volatilidade, é uma coisa ruim. O dólar aqui no Brasil caiu 0,49% para R$ 5,32. Petróleos do mundo caíram. Tanto o Brent europeu quanto o WTI americano caíram. O Brent caiu 0,86% para 42,77 dólares e o WTI caiu 0,91 para 40,28 dólares. Preocupações aí no mercado de petróleo, do impacto da segunda onda do coronavírus e de uma retomada mais demorada das economias e do consumo de derivados de petróleo. Então, como eu falei para vocês, o volume de negociação hoje na B3, na Bolsa Brasileira, foi de 14 bilhões de reais. O normal é ficar lá por volta de 25, 26, 28, 30, 32 bilhões. Então, a gente teve hoje quase que metade a menos do volume normal, do volume da média. Ou seja, um indicativo importante. Muita gente falando que o estrangeiro saiu da Bolsa Brasileira. Realmente, caiu bastante a participação dos estrangeiros na Bolsa Brasileira. Mas num dia como hoje, indica que cerca da metade do volume diário no Brasil, na Bolsa Brasileira, vem dos estrangeiros. Tudo bem que uma parte pode vir de brasileiros, e esses brasileiros optaram por não operar no dia de hoje, porque os estrangeiros estavam de folga. E se eles operassem, podiam dormir posicionados. Segunda-feira o mercado pode abrir meio ruim, e aí podem perder dinheiro. Mas dá para entender aqui que talvez metade da Bolsa Brasileira seja oriunda de investimentos ou de recursos estrangeiros. O que aconteceu na China que hoje foi importante? Estão rolando aqueles protestos em Hong Kong por conta da nova lei de segurança nacional aprovada pela China, removendo a autonomia de Hong Kong. E aí os Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa ficaram bastante incomodados com essa perda de autonomia, porque eles faziam negócios e Hong Kong era uma área de mais de livre comércio do que o resto da China. Por conta disso, desses protestos, Estados Unidos e Europa têm ameaçado criar algumas retaliações ou algumas sanções à China, e os chineses avisaram que qualquer medida adotada pelos Estados Unidos e pela Europa contra a China que vai ter retaliação. Então que a China vai retaliar caso sofra qualquer tipo de sanção ou de medida restritiva, seja contra chineses, contra oficiais chineses, contra empresas chinesas, não importa, ela vai retaliar. E os investidores ficaram preocupados com essa informação por parte da China. Por outro lado, também falando da China, o PMI, os indicadores de consumo da China, no setor de serviços, o PMI veio bem interessante, veio em 58,4 pontos. Quando o PMI vem acima de 50, significa aquecimento e crescimento. Quando vem abaixo de 50 pontos, significa recessão e enfraquecimento. Vindo 58,4,
A leitura anterior, do mês anterior, era de 55, ou seja, cresceu de um mês para o outro, dá sinais de que a segunda maior economia do mundo está se recuperando e está em um ritmo de crescimento pós-quarentenas, e ainda que seja no meio dessa segunda onda de coronavírus. Quarentena em São Paulo. Governo e Prefeitura de São Paulo anunciaram que a partir de segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 6 de julho, bares, restaurantes e outros estabelecimentos de São Paulo, incluindo cinemas, teatros, etc., podem reabrir com algumas regras de horários de funcionamento, ocupação, distanciamento, mas poderão abrir. Ontem no Rio de Janeiro a gente teve uma cena bastante complicada de uma multidão no Leblon, um bairro de elite do Rio de Janeiro, frequentando bares sem máscara, todo mundo aglomerado. Preocupante. Preocupante e de certa forma até triste ver isso. Crise política, hoje também foi dia de crise política. Em primeiro lugar, o Ministério Público intimou Flávio Bolsonaro, da época que ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, das rachadinhas, possíveis rachadinhas com o Fabrício Queiroz, que foi preso. Então o Ministério Público intimou o Flávio Bolsonaro para depor e esclarecer alguns pontos. Isso preocupa a família Bolsonaro e preocupa se isso criaria tensão política no Brasil. Segundo ponto, que a Lava Jato mirou hoje o senador José Serra e a filha dele, a Verônica Serra. Os dois foram alvo de operações da Polícia Federal suspeita de lavagem internacional de dinheiro, inclusive recebendo dinheiro da Odebrecht na construção do Rodoanel. Ruim para o Serra, uma liderança política importante. A Verônica é uma grande investidora no Brasil, ela administra recursos, inclusive do Jorge Paulo Lemann, e ela tem um grande foco em empresas de tecnologia, startups, é uma pessoa super renomada no Brasil. Então, uma operação, enfim, claro que se irregularidades foram cometidas, aí dentro da lei tudo precisa ser julgado, provado e condenado, obviamente. BK Brasil, falando ainda mais de Brasil. BK, administradora que opera restaurantes da marca Burger King e Popeyes, informou que aproximadamente 75% das suas lojas já estão em funcionamento. Então, 75% já estão em funcionamento pós-quarentenas e um índice de reabertura grande, o que animou os investidores também no dia de hoje. Mas acho que a maior animação do dia de hoje veio com a JHSF, construtora e incorporadora. A ação subiu hoje mais de 16%. A empresa afirmou que está fechando um contrato com a XP Investimentos para construir a Vila XP, a nova sede gigantesca, incrível, muito legal, da XP Investimentos em São Roque, no interior de São Paulo. Deve ser um valor bilionário, centenas de milhões de reais, ou bilionário para construir tudo isso. Bilionário não, mas dezenas ou centenas de milhões de reais para construir essa Vila XP, a nova sede da XP. Vai ser em São Roque, perto do Catarina, que é um outlet, e perto do novo aeroporto, acho que é o primeiro aeroporto internacional privado do Brasil, se eu não me engano, internacional executivo, né? Não para companhias aéreas. Então investidores e grandes investidores podem chegar facilmente na XP, sair facilmente, helicópteros, achei bem legal. Reforma tributária, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, que está de saída do governo, disse que a reforma tributária deverá ser enviada pelo Paulo Guedes, ministro da Economia, até agosto, ou em agosto. Pontos positivos também, interessante, para que a gente precisa de mais reforma, a gente precisa de uma agenda econômica importante no Brasil para atrair investidores estrangeiros, para retomar a economia nesse pós-coronavírus. Então isso é muito importante. Por outro lado, a gente teve hoje o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos criticando fortemente a Embraer, pedindo a renúncia imediata, o afastamento imediato de todo o Conselho de Administração da Embraer. O sindicato acusa o conselho de ter permitido que a Boeing, que ia fazer aquela operação comercial, joint venture com a Embraer, que acabou não dando certo, acusando a Boeing de espionagem. Meio besteira isso. Só porque o negócio não deu certo, não foi culpa da Embraer, foi culpa da Boeing. Só porque o negócio não deu certo, a Embraer estava favorecendo espionagem internacional. Não faz muito sentido isso não. Acho que tem sindicatos super sérios e importantes, mas aqui, essa palavra aqui desses sindicatos é uma baboseira gigantesca. E a Embraer retrucou, falou, vocês não entendem bulhufas da gestão da empresa e realmente não entendem nada para falar em espionagem. Mas isso de alguma forma traz mais preocupação ou pode agitar aí politicamente a Embraer no momento em que a empresa já está passando por dificuldades, sejam dificuldades financeiras com a ajuda do BNDES para sobreviver a esse momento, dificuldades comerciais, vários cancelamentos de aviões em todo o mundo e dificuldades estratégicas, porque a Boeing saindo dessa parceria, que aconteceu, acho que saiu em maio, se eu não me engano, enfraquece o posicionamento da Embraer no mundo e no mercado de aviação.
Para terminar aqui, Facebook. Maiores bancos do Canadá se juntaram e entraram na onda do boicote ao Facebook e às suas plataformas, Instagram, WhatsApp, todas as outras. A alegação é aquela de que o Facebook não tem agido para proteger e evitar a proliferação e disseminação de discursos de ódio, sejam ódios em termos de cor de pele, religião,